inseridos hoje. Paulo nos chama de jambuzeiro bravos, inseridos na... Entendemos que a igreja tem uma história pregressa, e a história pregressa da igreja está localizada nos arraiais da história dos hebreus. Então a igreja necessita conhecer os fundamentos, conhecer os antecedentes históricos da sua formação. Assim, conhecendo, entende qual é o que veio colaborar para se tornar o que ela é hoje. O desenvolvimento que isso teve ao longo da pregação dos apóstolos, o desenvolvimento da igreja, a reforma, o surgimento da igreja evangélica e assim a igreja que temos hoje. E com isso lançamos também uma visão para o futuro, e não somente numa questão de perspectiva de análise, mas principalmente uma perspectiva profética. Quando, por exemplo, nos textos do Antigo Testamento, ainda no contexto dos hebreus, vemos homens serem usados por Deus em profecias e lançarem perspectiva para o futuro a partir das palavras de Deus, que não caem por terra. Então, você estudando Daniel, você sabe que a igreja tem um futuro escatológico a se cumprir, na 70ª semana. Aí você vai estudar o contexto de Daniel, aquilo que Daniel já falou e que já se cumpriu, já se realizou, já é coisa realizada e que serve de fundamento aí para comprovação de autenticidade, de veracidade da profecia, daquilo que o Espírito Santo impulsionou, inspirou ele a falar. Então vemos, a história nos põe em conexão com todos esses fatos que são fundamentais para a nossa fé e são orientadores do nosso conhecimento, nos orientam com relação a todo conhecimento bíblico. Procurando interpretar cientificamente os acontecimentos que contribuíram para o aperfeiçoamento das condições materiais, intelectuais e morais em que atualmente vive o homem. Respiga detalhadamente os fatos sociais da humanidade, as lutas políticas, os desenvolvimentos econômicos e seus progressos. Agora veja aqui um dado importante do estudo da história, os grandes avanços que ela, por quais ela passou, e os personagens que contribuíram intensamente para esses avanços. O estudo da história teve um novo impulso com Jean-François Champollion, famoso orientalista francês. Champollion decifrou a Pedra Roseta e descobriu as regras gramaticais das línguas orientais. Erudito em hebraico e copta, que era uma língua antiga do Egito, como era, interpretou os achados arqueológicos escritos em hieróglifos, e com isso descortinou-se o véu dos mistérios da história. Aqui temos um trecho que é mencionado pelo teólogo aqui, o reitor, o estudioso, e ele entende ser pertinente falar acerca de Jean-François Champollion por causa do papel importantíssimo que ele desempenhou para o estudo da história antiga. Então, quando temos os quadros aí em que aparece na história Jean-François Champollion, temos um início dos estudos arqueológicos, um pré-estudo daquilo que vem a se desenvolver futuramente com uma arqueologia avançada, arqueologia e também paleontologia. Esse Jean-François Champollion fazia parte de uma incursão que Napoleão Bonaparte fazia por terras do Egito. Foi um grande conquistador, um dos últimos imperadores aí que o mundo já viu, e ele passa a se interessar pelos artefatos arqueológicos encontrados em terras egípcias. E Jean-François Champollion se viu diante deste objeto, chamado Pedra Roseta. Essa Pedra Roseta continha inscrições antiquíssimas, inscrições muito antigas, que mostravam caracteres hieróglifos, como ele falou aí, caracteres hieróglifos, como também caracteres da língua copta, que é uma antiga língua do Egito, e também mostrava o grego, provavelmente o grego koiné. E o que acontece com essas línguas? Temos uma língua era conhecida já por Jean-François Champollion. Ele menciona aqui também que Jean-François era perito em hebraico. Ele conhecia o grego. Tinha
nesse artefato, nesse objeto também o copta e o hieróglifo, línguas desconhecidas. Ele, a partir desse subsídio que ele tem do texto grego gravado ali naquela pedra, na pedra Roseta, ele consegue, através de uma análise, uma perícia que ele realiza ali naquele objeto, estabelecer uma lógica gramatical para a interpretação das duas outras línguas desconhecidas. Então, o que Jean-François Champollion veio a contribuir? Ele descortinou diante do mundo uma possibilidade de conhecimento da história antiga, que estava até então completamente vedada, que estava até então completamente esquecida nas areias da história. Então a história da antiguidade, até pelo menos aí o ano de 1600 em diante, digamos assim, 1700 para ser mais preciso, 1700 em diante, não havia praticamente nada ou quase nada de conhecimento da história antiga. A história antiga chegava para o homem desta época como narrativas lendárias, e principalmente as narrativas bíblicas. As narrativas bíblicas nessa época estavam completamente desacreditadas para os estudiosos de então, que se tornaram, com o advento do humanismo e do iluminismo, movimentos na área da filosofia, da arte, das ciências, que vem libertar os pesquisadores do jugo da Igreja Católica. Surgiram questionamentos diversos, e esses questionamentos, que eram em primeira mão lançados contra a forma de governo e de domínio da Igreja Católica, acabaram se estendendo para os fatos bíblicos. Então, da forma como se rejeitava as posições, muitas delas incoerentes, da Igreja Católica, passou a se estender esta antipatia com relação aos fatos bíblicos, às narrativas bíblicas. Então, do jeito que se desacreditava a partir de então aquilo que era dito pela Igreja Católica, passou a se desacreditar também aquilo que era dito pela Bíblia. E ao se desacreditar os fatos bíblicos, entendia-se que tudo que havia ali não passava simplesmente de lenda, e não havia ainda a possibilidade de refutar esse tipo de posicionamento, por não haverem descobertas importantes no campo da arqueologia. Mas aí Jean-François Champollion, com a caravana da qual estava participando aqui em terras do Egito, com Napoleão Bonaparte, encontrando esta pedra Roseta e fazendo, através desse estudo, esse método aplicado por ele, a interpretação dos textos ali presentes, passa-se então a estudar a antiguidade. Por isso, a grande importância desse estudo, dessa interpretação realizada por Jean-François Champollion. Aqui eu trago uma informação, um acréscimo, do livro O Egito dos Faraós. O Egito dos Faraós, de Frederico A. Arbório Mella, da editora Emos. O Egito dos Faraós. Nesse livro temos aqui o frontispício, a capa do livro de Jean-François Champollion, onde ele estabelece os dados de interpretação utilizados por ele sobre aquilo que ele encontrou na pedra Roseta. E aqui uma parte, um desenho, representando aquilo que ele observou na pedra Roseta, ok? Então ele tinha esses hieróglifos aqui, e tinha também outros textos, um outro texto provavelmente também desconhecido da época, mas um texto que era conhecido já, que era o grego. Então a partir de textos conhecidos a partir do texto conhecido, da sistemática empregada no texto conhecido, ele estabelece uma analogia para a interpretação do texto que era desconhecido, e com isso dá-se início à grande pesquisa sobre os artefatos arqueológicos e o descortinamento da história antiga, que vai ter desenvolvimento com outros importantes arqueólogos. Então, para auxílio esse grande empreendimento de pesquisa histórica da antiguidade,
temos a ciência da arqueologia, e o estudioso nos fornece aqui também outros campos de pesquisa que são auxiliares do estudo dessa importante ciência, a ciência da história. Então temos, por exemplo, aqui, a fonte da história é a própria Bíblia. Os historiadores sempre se referem ou buscam na Bíblia os dados históricos, principalmente quando se trata de primitivas civilizações. E isto hoje a partir dos dados arqueológicos, paleontológicos, históricos que são fornecidos e que veio a refutar as teses de céticos e ateus que entendiam que a Bíblia era completamente lendária, né? Era simplesmente mitológica. Então isso caiu por terra diante dos dados, das informações que passaram a ser fornecidos por essas ciências. Os dados históricos, principalmente quando se trata de primitivas civilizações. Na história bíblica, citamos sempre o historiador judeu Flávio Joséfo. Flávio Joséfo, um dos historiadores mais importantes para o estudo da história dos hebreus. Recomendo a aquisição do livro História dos Hebreus, de Flávio Joséfo, editora CPAD. É muito importante, é fundamental para aquele que pretende fazer um estudo sério das escrituras e dos subsídios históricos que esclarecem muitos fatos aí da escritura sagrada. O historiador judeu Flávio Joséfo, o mais respeitado, porém com algumas reservas. Então algumas narrativas dele ainda não gozam de comprovação, por isso há ainda algumas reservas em relação a alguns fatos narrados ali. A história, de um modo geral, às vezes necessita de dados fornecidos por outras ciências para uma interpretação mais completa. São elas a arqueologia, que estuda as culturas extintas, a antropologia, e aí antropo é humanidade em grego, ou homem no sentido de ser humano. Estuda o homem no seu aspecto biológico e cultural. A diplomática estuda os documentos oficiais. A economia estuda os meios de produção e distribuição, consumo e circulação da riqueza. Aí temos o estudo da economia da época. Aí vamos entender, por exemplo, os movimentos migratórios. Quando Abraão desce ao Egito, a própria Bíblia nos fornece um dado histórico da economia da época, dizendo que havia uma grande carestia, uma grande fome na terra da Palestina, e o Egito, que tinha subsídio ainda de víveres fornecidos pelo rio Nilo, acabou se tornando o grande centro de migração da época, para onde emigraram muitos povos, dentre os quais Abraão. Depois Jacó, desce também ao Egito. Em alguns momentos Israel recorre ao Egito por causa de situações, dados e informações fornecidas pela Escritura, de momentos de carestia, de fome nas terras da Palestina, terra de Israel, Canaã. E dado a situação em que viveram, o período de fome, de seca, eles faziam desciam aqui pelo caminho do mar até as terras do Egito, e aí onde eles se abasteciam de fornecimento de alimentos. Então geralmente se fazia esse trajeto aqui, não se fazia o trajeto em busca da Mesopotâmia, uma terra muito mais distante, mas sim fazia-se o caminho em busca de subsistência no Egito, uma terra vizinha, uma terra muito mais próxima. Então são informações que vêm colaborar o entendimento do texto bíblico e do comportamento dos personagens bíblicos. Epigrafia estuda os escritos em materiais pesados. Filosofia estuda os seres dos princípios, e das causas. Geografia estuda a superfície da terra no seu aspecto físico, econômico e humano. Genealogia estuda as origens e o desdobramento das famílias. Linguística estuda o estudo histórico e comparativo das palavras. Isso aqui é extremamente importante para o estudo bíblico, principalmente relacionado à hermenêutica e à exegese. A hermenêutica, as regras de interpretação, e ao aplicar essas regras de interpretação ao texto, a prática chama-se exegese, fazer a exegese do texto bíblico. Então isso aqui é fundamental para nós. Heráldica estuda os brasões de nobreza. Os
os estudos e as línguas. Numismática, estuda as moedas. O estudo das moedas também muito importante para estabelecer as relações de comércio entre os povos e para também entender a época em que eles estavam, situá-los, né, situar os estratos geológicos dentro da sua determinada época, e para ver também qual era a situação daquele povo naquele momento histórico. Quando, por exemplo, Israel era invadido pela Grécia, encontravam-se muitas dracmas, muitas moedas da época. Depois que foi invadido pelos romanos, encontrava-se aquelas moedas junto com outras moedas comemorativas de situações de glória para o Império Romano. Depois, com a revolta dos Macabeus, encontraram-se algumas moedas que foram cunhadas pelos Macabeus em comemoração à sua vitória, né, em comemoração ao período de libertação. E assim as moedas encontradas nas escavações arqueológicas fornecem dados importantes de informação com relação àquela época, a situação vivenciada naquela época. Paleontologia, isso aqui é extremamente importante. Paleontologia estuda os fósseis. Com isso, o estudo do homem de acordo com a sua época, né? Qual era a sua situação naquela época. Por exemplo, as guerras que aconteciam, a paleontologia mostra qual era a situação do homem naquela época. Por exemplo, como foram mortos, de que forma foram mortos, né? As atrocidades que a Síria cometia contra os seus prisioneiros, por exemplo. A paleontologia, ao encontrar os fósseis, narra. Eles cometiam esse tipo de barbaridades. Eles matavam desta forma. Ou encontraram pessoas, covas em que encontraram corpos juntos. Então você entende que havia ali ou rituais em que pessoas eram enterradas juntas, como alguns povos encontramos, ou situações de guerra em que muitas pessoas acabavam sendo enterradas todas juntas. Não somente esse tipo de coisa, mas a paleontologia estuda também isso. Paleografia decifra os escritos antigos gravados em materiais leves, e a paleografia nos fornece conhecimento extraordinário quando ela estuda as tábuas, as pequenas tábuas de argila onde eram gravados a escrita cuneiforme. Estuda os sinetes, por exemplo, que eram objetos utilizados como um carimbo, com uma marca pessoal, com uma rubrica, uma assinatura pessoal de cada proprietário. Então, um proprietário, uma pessoa de muitas posses, muita riqueza, tinha geralmente seu sinete com a sua marca distintiva, e com essa marca ele identificava ali como sua posse, assinava um documento, marcava um determinado objeto, e assim a paleografia nos fornece dados, informações acerca desta sociedade, desta época, desta pessoa, da língua empregada, da pessoa que estava se relacionando ali dentro daquele documento. A paleografia estuda esse tipo de dado, de informação da antiguidade. Sociologia estuda o homem em sociedade. Sigilografia estuda os selos. Iniciar a história do povo hebreu sem levar em consideração os acontecimentos que lhes precederam seria insensatez. Também não fica bem começar a falar das raízes dos hebreus sem falar dos povos que lhes antecederam, porque fazendo assim dá uma impressão de que eles saíram do nada, ou pelo menos de que eles seriam os primeiros seres humanos que vieram a existir. Por outro lado, somente dizer que o povo de Israel se originou de um homem chamado Abraão, vindo da Mesopotâmia, que foi pai de Isaac e avô de Jacó, e que de Jacó surgiram 12 tribos, que viveram como escravos no Egito durante 400 anos, e que de lá, por ordem de Deus, sob o comando de Moisés, saíram e entraram em Canaã sob o comando de José. Não é tudo. Precisamos verificar numa visão tridimensional muitas coisas que envolvem a vida dos patriarcas na Mesopotâmia e seus descendentes no Egito, no deserto, em Canaã, e atualmente habitam a nação de Israel. Então, com isso, vemos que o estudioso dá aqui a explicação sobre o seu método. Então, estudar Israel a partir somente dos seus personagens seria um estudo por demais insuficiente. Então temos aqui as terras de Israel, que ficam na Palestina, mas, por exemplo, o seu
ascendente, né, o seu ascendente principal, Abraão, foi chamado por Deus, né, primeiro partiu junto com o seu pai aqui de Ur dos Caldeus, a sua terra de origem, a região dos caldeus, a região da Mesopotâmia, como vamos estudar também acerca desse nome, acerca dessa região. Primeiro partindo com o seu pai e seus familiares para Harã, aqui no norte da Mesopotâmia. Depois recebendo um chamado específico de Deus para partir de Harã em direção a Canaã, esta região aqui. Agora, em torno da história de Abraão, de Isaac e Jacó, há povos, há nações, há histórias que constroem todo o contexto no qual eles estavam inseridos. Para entender a sua vida, para entender as situações pelas quais eles passam, necessário se faz entender o contexto no qual viveram. Por isso o estudo da história, a história geral, não qualquer tipo de história, mas a história geral que se relaciona com a história dos hebreus. Por isso que ele estende um pouco mais o seu estudo para estudar a história geral naquilo que diz respeito à história dos hebreus, que é o nosso foco principal. Então, primeiramente, começando a partir da história da Mesopotâmia, temos a palavra Mesopotâmia significa entre rios. Essa faixa de terra recebeu esse nome devido ao fato de ela estar localizada entre o rio Tigre e o Eufrates. Então temos aqui o rio Eufrates, nascendo aqui da Armênia, e percorrendo toda essa região. Esse aqui é o rio Eufrates, e vai dar aqui na cidade de Ur. E aqui temos o rio Tigres, que passa aqui por toda essa região, e elas formam uma terra aqui no meio, elas circundam aqui esta terra, e esta terra no meio desses dois rios é denominada de Mesopotâmia, um nome grego na verdade, um nome grego, meso, que vem a ser meio, e potâmia, que vem a se referir aos rios. Então esses rios formam essa terra aqui entre eles, que dá-se o nome de Mesopotâmia. Então, nessa terra, vamos verificar o desenvolvimento de povos importantíssimos para a história dos hebreus. Então, por exemplo, estudando arqueologia, vemos que nos meados do século XIX, os arqueólogos começaram a explorar os vestígios deixados pelas antigas civilizações que viveram na Mesopotâmia. Atualmente existem cerca de 10.000 sítios arqueológicos, onde os arqueólogos trabalham em busca de qualquer coisa que comprove a antiguidade das civilizações que viveram naquela região. Aí veja que em 1925 encontraram numa região a oeste de Assur as ruínas de Nuzi. Então Assur, temos aqui a região da Assíria, a cidade de Assur, né? E ele diz aqui Assur, as ruínas de Nuzi, a oeste de Assur. Então temos aqui a provável localização de Nuzi, um campo de pesquisa arqueológica onde se puderam encontrar muitos artefatos que comprovam a antiguidade dos povos que viveram nessa região. E em 1987 foi encontrado também na fronteira da Turquia, e aqui temos aqui o que é hoje a moderna Turquia, então nas fronteiras desta região, as ruínas de Shabat-Enil, antiga capital da Síria. Hoje não temos nenhuma dúvida de que a Mesopotâmia foi ocupada pelo homem desde os primeiros períodos pré-históricos. Vamos ver também acerca dessa designação, pré-história. A busca dos arqueólogos levou-os a achar nessa mesma data, numa região ao norte do território, uma antiga aldeia com cerca de 25 casas, com o nome de Jarmo. Por isso que eu escolhi este mapa. Esse mapa aqui ele nos fornece muitos subsídios arqueológicos antigos, né, comprovação de sociedades antigas. Aqui é o que é designado o crescente fértil. Já vou explicar acerca dele, mas ele registra aqui a localização da cidade de Jarmo. Segundo os pré-historiadores, Jarmo foi um dos primeiros povoados construídos pelo homem. Agora veja a data que é constatada para a habitação do homem em Jarmo. Foi um dos primeiros povoados construídos pelo homem por volta do ano 6.750.
6.750 a.C. Encontra-se dentro dos estudos da pré-história. O estudo da história propriamente dita inicia-se com o fornecimento de materiais em que constem escrita, e os materiais mais antigos que fornecem escritas, as mais antigas possíveis aí da humanidade, datam de pelo menos 3.000 a.C. Então o estudo da civilização em Jarmo, ele encontra-se dentro do campo da pré-história, ou seja, antes dos registros escritos que determinam o estudo da história, mesmo a história antiga. Então, já para se analisar a sociedade presente em Jarmo, foi necessário a atuação dessas ciências auxiliares da história, por exemplo, a paleontologia, que mostra os vestígios de fósseis humanos, ossos e atividade humana nesta região. E a partir da análise de laboratório, análise científica, por exemplo, a análise de carbono 14, que investiga a perda de carbono pelo material, e sabendo que toda matéria tem carbono, e quanto mais tempo ela tem de vida, mais perda de carbono, puderam detectar que a presença humana nessa aldeia de Jarmo pode ser datada de pelo menos 6.750 a.C. Com certeza não há registros de escrita desta época, mas sim fornecimento de materiais fósseis e fornecimento de outros materiais do campo da arqueologia que podem ser datados desta época por estudos de laboratório. Então vemos aí que esta região é das primeiras regiões de registro da humanidade. Então com isso vemos a antiguidade do homem e vemos também o quanto avançou esta ciência na pesquisa da atividade humana. E aí vemos esta região, esta aldeia de Jarmo, associada à região da Mesopotâmia, e na Mesopotâmia o desenvolvimento de toda uma sociedade da qual vai partir Abraão, o patriarca dos hebreus. Os pré-historiadores creem que as primeiras cidades da Mesopotâmia apareceram por volta do ano 3000 a.C., cujos fundadores foram os sumérios. Entende-se que os povos sumérios são os povos mais antigos dessa região, que habitavam nas regiões do sul da Mesopotâmia. Temos aqui o mapa nos indicando a Suméria, os povos mais antigos da região, não tão antigos quanto os homens que habitaram em Jarmo, mas povos que chegaram a pelo menos 3000 a.C. nesta região, a região da Suméria. No sul da Mesopotâmia, nas vizinhanças do Golfo Pérsico, por volta do ano 2000 a.C., os sumérios desapareceram. Então, um povo antiguíssimo de pelo menos 3000 a.C., e que por volta do ano 2000 a.C. já não poderiam ser distintamente pesquisados, analisados, porque já houve um movimento de assimilação, um movimento de mistura com outros povos que migraram para aquela região. Então a Suméria como um povo pode ser analisada principalmente do ano 3000 até o ano 2000. No ano 2000 a.C. já houve a mistura, a miscigenação com outros povos que para aí migraram. Na parte central da Mesopotâmia viveram os acádios. Então temos aqui a parte central da Mesopotâmia. Viveram os acádios, fundadores do Império Babilônico. Temos aqui o nome da Babilônia já surgindo para a história, uma nação que veio depois dos sumérios. E no norte se localizava a Assíria, todos os povos da região da Mesopotâmia. A Assíria, os babilônicos, os acádios, os sumérios, aqui da região mais ao sul. Até onde sabemos foi nessa nesga de terra que a humanidade fez os seus primeiros ensaios rumo à civilização. Então os primeiros surgimentos, o primeiro surgimento de manifestações da humanidade, artefatos pesquisados, de datas muito antigas, e que vêm a desenvolver-se, a formar a primeira organização social, que depois vão fornecer também leis, organização política, que vai ser subsídio aí para a formação e desenvolvimento de outros povos também associados a eles.
ação